Muito bem, esta é a aula número 1. Quando eu era criança, eu gostava de cantar na igreja. Meus pais não iam na igreja, então eu ia lá e trazia da igreja o inário. E a minha mãe, ela lia o inário para mim, e somente através da leitura dela, eu memorizava as músicas para mim poder cantar na igreja. Eu ainda não era alfabetizado, tinha 7 anos de idade. Então, eu ia para a igreja e cantava as músicas depois de cor, que a minha mãe lia para mim em casa. Era uma coisa quase impossível, né? Se você for pensar. Uma coisa muito difícil de ser feita. Eu encontrei meu próprio sisteminha. Eu simplesmente imaginava a música conforme a minha mãe estava lendo e depois, quando eu ia cantar, eu imaginava aquela mesma imaginação que eu tinha tido. Ou seja, eu pensava na minha história que eu tinha criado na hora que eu ouvia a música lida. E através da minha vida inteira, eu sempre achei que eu era um gênio para memorizar músicas. As pessoas falavam, meu Deus, isso é impossível, você memoriza uma música em 2, 3 vezes que você ouve. E eu nunca pensei a respeito desse processo, mas eu percebi uma coisa, quando uma música tem uma história que eu gosto, eu memorizo. Quando a música não tem uma história que não gera uma imaginação, eu simplesmente não memorizo a música, não me afeta. Eu memorizo inclusive músicas que eu nem quero memorizar. Eu ouço uma música, nem gostei da melodia, mas a história é forte, vou lá, memorizei. Então, eu gostaria de testar a memória de vocês hoje, porque esse não é um conceito novo de memorização. Isso aqui foi usado por milhares de anos e é utilizado hoje nos maiores campeonatos de memorização mundial. É o conceito de você dar para o seu cérebro exatamente o que ele precisa. Uma sequência com movimentos e imagens para que ele possa reter o que ele imaginou. Se você pensar hoje no que você comeu no café da manhã, provavelmente muitas pessoas nem consigam lembrar o que eles comeram de café da manhã, porque são coisas repetitivas, insignificantes. Se você tentar pensar em alguns detalhes do teu dia de ontem, já é difícil de pensar. Agora, quando nós criamos imagens nítidas de coisas novas, nós temos muito mais sucesso em reter esta imagem. Então, neste módulo, eu quero trabalhar um pouquinho a memorização de vocês. Eu quero te dar um pouquinho de confiança na tua capacidade de memorizar. Observe essas 10 palavras que estão aqui atrás. Essas palavras não estão relacionadas de forma nenhuma. Você percebe que elas não existe uma correlação entre elas, não é verdade? Ok. Se você quisesse memorizar essas 10 palavras em sequência, nessa ordem que estão aqui, você conseguiria? Provavelmente sim, com algum esforço, dedicação, mas amanhã provavelmente você já teria esquecido-as. E se você quisesse então memorizá-las de forma em ordem, seria mais difícil ainda, né? E de trás para frente, você conseguiria? Aí sim fica difícil, né? Imagina isso. Vamos fazer um exercício rapidinho para que você possa criar uma imagem sobre essas palavras e memorizar. E eu vou te garantir que você vai lembrar dessas palavras para sempre. Ok? Vamos lá então. A primeira palavra, porta. Ok? Imagina, cria essa imagem na sua mente. Você está chegando nesta porta e você bate na porta. A segunda palavra, lesma. Quem abre a porta? Uma lesma. O chão está coberto de gosma. Imagina, uma lesma mora ali. Aí você entra e você está, que nojo, essa lesma, essa casa da lesma, que horrível. E de repente, quando você olha no chão, quem que passa por você? Uma cobra. A cobra está usando um óculos de sol, numa mão ela está carregando um copo de suco e ela fala para você, com licença, eu estou indo lá para o telhado tomar um pouco de sol. Aí você fala, ok, então a próxima palavra é sol. Mas vamos dar mais sequência nessa história. De repente você olha pela janela e quem você vê lá no terreiro? Uma girafa. Essa é enorme dessa girafa, coberta de neve. E sobre essa girafa, quem está esquiando? Um esquiador. Todo equipamento de esqui pronto no topo da cabeça da girafa, pronto para descer. Aí você fala assim, não, isso não é possível. Quando você pensa que essa tua imaginação não vai ficar mais estranha, você olha perto da girafa e você vê que tem um elefante enorme
comendo uma balança. O elefante não come balança. Isso é impossível. Mas na tua imaginação está ali. Você faz de forma de 3D. Você está vendo na distância esse elefante comendo a balança. Enquanto o esquiador esquia na girafa. Você fala, não, isso é impossível. E daí, quando você acha que as coisas vão ficar mais estranhas, você sai correndo de dentro de casa e você tem que pular um murinho, porque quem está construindo um murinho de tijolos é um Flamengo. O Flamengo está ali construindo um murinho de tijolos. E você fala, não, esse sonho é muito estranho. Vamos lá? Vamos ver se vocês conseguem ver as correlações. Primeiro animal, a lesma. Isso. Segundo animal, a cobra. Perfeito. Terceiro animal, a girafa. Ah, ótimo. E quarto animal, o elefante? Muito legal. E agora o último animal, o Flamengo, né? Fantástico, viu? Agora você já sabe as correlações. Agora, só para um teste. Pause o vídeo. Vê se você consegue lembrar a tua história inteira e os animais em toda a ordem. Conseguiu? Ótimo. Agora de trás para frente. Consegue imaginar a última história? Você correndo, passando por cima do muro do Flamengo? Ok? De trás. Conseguiu? Ótimo. Você percebeu como é fácil quando você cria uma imagem? Essa imagem, ela faz com que você absorva a informação de forma correta. E o teu cérebro se diverte com essa informação. E com isso, ele memoriza e você sempre vai conseguir lembrar aonde essa informação foi guardada. Agora nós vamos fazer isso com música, ok? As músicas, elas normalmente falam com o nosso inconsciente, com o nosso cérebro. As melhores músicas são aquelas cheias de metáfora, cheias de linguagens que fazem com que o teu cérebro fale, oh, que legal, eu gostei disso. Imagine comigo, se eu falasse para você assim, eu fiquei muito assustado ontem quando você me ligou. Você ia falar, ah, tá. Agora, se eu falasse para você assim, eu fiquei com o coração na mão ontem quando você me ligou. Você percebeu como que agora você entendeu melhor? Porque o coração na mão te dá um sentimento de segurar algo. É uma explicação de sinestesia que transfere de um órgão sensorial para outro. Isso é muito importante na hora de você imaginar. Quando você imagina, você precisa utilizar todos os seus sentidos. Você pode pensar em 3D, você pode estar numa posição alta, vendo o que está acontecendo no chão. Não existe limite para a imaginação. Você não precisa imaginar as coisas próximas de você. Você pode separá-las, você pode criar esse ambiente onde tudo é novo, tudo é diferente. E quanto mais detalhe diferente tiver, mais você vai conseguir lembrar dessa memorização. Um grande erro, um erro muito comum entre as pessoas é tentar utilizar coisas que elas já conhecem, coisas que se relacionam facilmente. Por exemplo, em vez de imaginar o elefante comendo a balança, você imagina o elefante sobre a balança. Porque você imagina o elefante é pesado, sobre a balança, isso é engraçado. Mas ser pesado como um elefante é um conceito conhecido, é um conceito que vai ser facilmente ligado com outras coisas que você já conhece. Então, portanto, fica fácil de você perder esse conceito. Agora, quando você cria uma imagem que você nunca viu antes, fica muito mais fácil de você localizar essa imagem depois, ok? Vamos lá para as músicas. Então, as músicas elas são cheias de história. Quando você ouve uma música, você cria essa história na sua cabeça, tá? E essa história ela vai gerar a assimilação do conteúdo, das palavras da música. Vai ser uma assimilação inconsciente, tá? Não vai ser assim, palavra por palavra, eu quero saber o que essa palavra aqui diz. Não, você vai assimilar o contexto primeiro. Porque esse é o formato natural do nosso aprendizado linguístico. Quando você aprende como criança, você não aprende palavras soltas, você aprende contexto geral, tá? Então, você vai primeiro entender o contexto geral dessa música. Essa música é triste, ela fala sobre separação. Qual que é o estado emocional dessa música, né? Então nós vamos pegar primeiro uma música aqui e vamos pensar sobre o contexto geral dessa música. Vamos pensar
sobre como essa música foi criada e qual a finalidade, qual a mensagem que ela está transmitindo, tá? Então, no próximo módulo, se prepare, nós vamos falar sobre o contexto geral da música e vamos entrar nessa questão da imaginação, ok? Até lá!